Meus irmãos, abram as Sagradas Escrituras no livro de Levítico, capítulo de número 10. Levítico, capítulo 10. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo de número 7, com muita atenção e reverência. Esta é a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, o teu povo, que foi alcançado pela tua graça, pela a obra do teu Filho, pelo poder do teu Santo Espírito. E aqui está a tua palavra, que é inspirada, inerrante, infalível e suficiente para o nosso crescimento espiritual. Fale conosco, Deus. Ajude-nos em nossas fraquezas a entendermos a tua santa palavra. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, imaginem um jovem presbiteriano, membro de uma igreja local. Um dia ele chama o seu pastor e fala para ele das suas aspirações para o sagrado ministério. Pastor, eu tenho vontade de ser um pastor presbiteriano. O pastor já estava observando aquele jovem e já tinha entendido que possivelmente ele tem uma vocação pastoral. Então o pastor conversa com aquele jovem, leva aquele jovem até o conselho da igreja, o conselho conversa com ele e recebe ele como aspirante ao sagrado ministério. Depois de um tempo, aquele jovem é enviado ao presbitério, e lá no presbitério ele é examinado pelos nossos irmãos e ele é recebido como candidato ao sagrado ministério. Então ele é designado para ir para o seminário. Ali é colocado um tutor, uma pessoa que vai cuidar dele, que vai ver as suas notas, vai cuidar da sua vida, da sua conduta, e ele vai estudar durante 5 anos. 5 anos de profundos estudos teológicos. Anualmente ele tem que voltar ao presbitério para prestar contas da sua vida e prestar contas também das suas notas. Ok, chegou no final, ele concluiu o curso nos seus 5 anos. Depois ele teve que voltar ao presbitério para apresentar mais 3 novos trabalhos. Ele tem que apresentar uma exegese, ele tem que pregar um sermão de prova, no qual ele será examinado por todo o presbitério, e ele terá que ser examinado, que é uma sabatina com vistas à sua licenciatura. E ele passou em tudo, passou inclusive com louvor, mas ainda não se tornou um pastor, agora ele é licenciado. Ele não pode ficar menos de 1 ano e não pode ficar mais de 3 anos como licenciado. E depois ele volta mais uma vez ao presbitério e agora ele terá que pregar um novo sermão com vistas à sua ordenação para ser
pastor, e ele será sabatinado mais uma vez, mas agora uma sabatina um pouco mais exigente, porque está visando então a ordenação daquele jovem. Vamos supor que ele tenha passado em tudo. Chega então o dia da sua ordenação. O que aquele jovem faz? Ele faz um juramento. Ele faz um juramento que ele vai ser fiel a tudo aquilo que ele aprendeu, de que ele é um pastor presbiteriano, que ele tem que plantar uma igreja presbiteriana, que ele deve subscrever os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior, o breve catecismo, todas as coisas que ele aprendeu no seminário, a constituição da igreja. Ele fez um juramento: eu vou ensinar isso, eu subscrevo todas essas coisas. Ok, agora chega o dia da prática. Aquele jovem que foi ordenado, ele vai assumir uma igreja, seja para uma implantação ou também para uma revitalização. Ele vai assumir a igreja, mas aí acontece o problema, que quando ele assume a igreja, ou de uma forma abrupta, ou então de uma forma gradual, ele vai mudando tudo aquilo que ele aprendeu. O juramento que ele fez, ele esqueceu. As coisas que ele falou que ele faria, ele não está fazendo. Ele começa a trazer coisas estranhas dentro do culto, inovações. Ele deixa de lado tudo aquilo que ele falou que ele subscreveria, que são as doutrinas que ele aprendeu dos puritanos. E para piorar, meus irmãos, até no que tange a constituição da igreja, quando ele vai para um conselho, aquele jovem, ele se porta ali, não como respeitando os pares, respeitando os presbíteros, entendendo que as decisões, elas são coletivas, mas ele começa a agir como se fosse um bispo episcopal. É ele que manda, é ele que fala. Quando vai para o presbitério, da mesma maneira. Ou seja, que coisa estranha. Aprendeu uma coisa, fez um juramento e agora na prática está ensinando outras coisas completamente diferentes. Irmãos, esse personagem aqui, ele é fictício, mas infelizmente eu posso dizer para vocês que na igreja presbiteriana do Brasil, isso acontece com bastante frequência. Jovens que fizeram juramentos, jovens que foram ordenados, que falaram que iriam fazer de uma determinada maneira, mas agora, infelizmente, eles agem de uma maneira diferente. Parece que é só receber a ordenação, que agora eles começam a pensar assim: bem, agora quem manda sou eu, agora é do meu jeito, é do jeito que eu quero, mas não é assim. Eu me lembro, meus amados irmãos, antes de nós irmos para o Piauí, no ano de 2013, eu participei lá em Patrocínio, Minas Gerais, de um curso chamado CTM, que é um curso na área de plantações, na área de missões. E eu nunca me esqueci de um dos preletores, que era o reverendo Roberto Brasileiro, quando ele falou algo que me marcou muito. Ele falou bem assim: vocês foram chamados para plantarem igrejas presbiterianas. Parece ser tão básico, mas o que ele estava dizendo era o seguinte: todos vocês que estão aqui, que são plantadores, que são missionários, daqui a pouco vocês vão voltar para os seus campos, e vocês devem plantar igrejas presbiterianas, com cara de igreja presbiteriana. Por que ele falou isso, meus irmãos? Porque tem igrejas que você chega, que você não sabe se você está numa Assembleia de Deus, se você está numa igreja batista, se você está numa igreja metodista, mas a placa lá fora é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nada contra essas igrejas que eu mencionei, que são nossos irmãos em Cristo. Mas eu fui chamado para plantar a igreja presbiteriana e não a igreja Assembleia, com uma liturgia presbiteriana e não com uma liturgia pentecostal. Agora, o que tudo isso tem a ver com o texto bíblico que está diante de nós, que é o texto de Levítico, capítulo de número 10? Tem a ver, meus amados irmãos, que esta formação prévia, esta consagração prévia, Nadab e Abiú, eles foram submetidos a isso. O texto que está diante de nós aqui, ele mostra
que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, coisa que Deus não tinha ordenado. Só que a gente tem que entender o contexto. O contexto, meus irmãos, é que estes jovens, eles aprenderam o culto, como deveriam fazer. A formação deles foi com o tio deles, chamado Moisés. A formação deles foi com o pai deles, chamado Arão. Então, eles tinham, previamente, informações de como que eles deveriam fazer. Eles fizeram juramentos. Eles foram ordenados. O capítulo 8, o capítulo 9, vai tratar sobre isso, vai tratar sobre a ordenação daqueles jovens. E eles juraram. Eles falaram que eles iriam fazer do jeito que Deus tinha mandado eles fazerem. Só que, meus irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 10, vem o quê? Vem a parte prática. E justamente no primeiro momento que eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam, eles fizeram uma grande besteira que custou na vida dos dois. E uma vergonha sobre todo o povo de Israel. Então, nesta manhã, nós vamos meditar em um culto que não foi ordenado por Deus, que é esse culto aqui que eles prestaram. E nós vamos extrair dessa passagem bíblica 3 princípios sobre adoração bíblica. 3 princípios sobre adoração bíblica. A primeira, na adoração a Deus, não se deve oferecer nada além daquilo que ele ordenou. Segundo, na adoração a Deus, devemos fazer todas as coisas para a sua glória. Terceira, na adoração a Deus, devemos adorá-lo independentemente das circunstâncias, ok? Então, vamos para o primeiro ponto. Na adoração a Deus, não se deve oferecer nada além daquilo que ele mesmo ordenou. Olhe para o versículo de número 1, meus irmãos. O texto começa assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Quem é Nadab e Abiú, meus irmãos? Vejam que eu quero que vocês olhem para o finalzinho do versículo de número 1, que diz assim: e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Lá no capítulo de número 9, no final do capítulo de número 9, nós temos também a menção de um fogo que veio dos céus. Só que este fogo era uma expressão da misericórdia e graça de Deus, porque aquele fogo, ele consumiu o sacrifício que Arão, que era o sumo sacerdote, estava fazendo por ele e pelo povo de Israel. Então, era um fogo que estava expressando a misericórdia de Deus. Só que agora no capítulo 10 é diferente. O fogo que veio ali não é o fogo da expressão da misericórdia e graça de Deus, mas é o fogo do juízo de Deus. É o fogo que fulminou Nadab e Abiú, porque eles fizeram aquilo que Deus não tinha mandado eles fazerem. E quem eram esses homens? Nadab e Abiú, eles eram sobrinhos de Moisés, filho de Arão, homens de alta reputação e renome na congregação de Israel. Para vocês terem uma noção de como que eles eram conhecidos ali, quando Deus chamou Moisés, chamou Arão, chamou os 70 anciãos lá no monte, Deus também chamou Nadab e Abiú. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, versículo de número 1. Vejamos o que esse texto diz. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Percebam que o Senhor não cita os nomes
dos 70 anciãos que subiram ali, mas ele cita os nomes de quem? De Moisés, de Arão, de Nadab e de Abiú. Então, mostrando a importância que essas 4 figuras tinham diante do arraial de Israel. Mais um detalhe, abra agora no versículo 9 desse capítulo, do 9 ao 11, vejam a experiência que eles tiveram. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Olha a experiência que esses 2 homens tiveram. Viram a Deus, comeram e beberam. Tiveram experiências magníficas, formidáveis. Experiências assim sobrenaturais com o Senhor. E se nós formos pegar cronologicamente, depois disso, chega o capítulo 8 de Levítico, o capítulo 9, que eles são consagrados, eles são ordenados para servirem ao Senhor como sacerdotes, juntamente com o pai deles, que era Arão. Estão entendendo? Aprenderam, foram consagrados, agora chega o dia da prática, o dia que eles deveriam fazer tudo aquilo que eles aprenderam, que é o capítulo de número 10. E eles vão atuar como sacerdotes. Só que quando chega no capítulo 10, que mostra a prática, vejamos o que eles fizeram. Olhe mais uma vez o versículo 1 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Versículo 2, então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A pergunta é, qual foi o pecado deles? O que eles fizeram de tão sério, ao ponto de Deus tirar a vida dos 2, e de deixar todo o povo de Israel enlutado? Meus irmãos, eles violaram a palavra de Deus de 3 maneiras. Primeiro, não competia aos 2 fazerem o que eles fizeram, competia ao pai deles. O pai deles que deveria ir lá com o incensário e fazer todas aquelas tratativas. Não cabia a Nadab e Abiú. Vocês podem ver isso, abram aí Levítico, capítulo 16, no versículo 11 até o versículo 13. Levítico 16, 11 a 13. Vejam que começa assim: Arão, veja, Arão, não é Nadab, não é Abiú, mas Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado, tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, esta atribuição cabia a Arão, não cabia a Nadab e Abiú. Ou seja, o que os 2 fizeram? E por que eles foram mortos? Porque eles estavam quebrando a hierarquia sacerdotal. E eu não sei, meus amados irmãos, qual foi a motivação deles. Porque eles aprenderam. Porque eles aprenderam de Moisés, aprenderam de Arão. Por que eles fizeram isso? Será que era vaidade? Será que foi por presunção? Será que foi por um descaso à palavra do Senhor? Será que foi por uma outra coisa que eu vou mostrar agora, que pode ter sido por uma própria embriaguez, que eles estavam bêbados, fizeram aquilo ali sem juízo na cabeça deles? Então, primeiramente, eles foram fulminados porque eles fizeram aquilo que Deus não tinha mandado eles fazerem, mas em segundo lugar, é bem provável, meus amados irmãos, que eles fizeram isso porque eles estavam bêbados. Eles estavam bêbados. E como que a gente pode provar isso? Vejam que logo após a morte dos 2, Deus colocou uma lei no arraial de Israel. Eu quero que você olhe para o versículo 8 do capítulo 10,
que observem que é logo na sequência, tá? Que diz assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então tudo leva a crer. É uma possibilidade muito grande. Eles estavam bêbados. Fizeram o que não cabia a eles fazerem. Fizeram porque estavam bêbados. Ou seja, não tiveram bom senso de tratar das coisas do Senhor da forma correta. E aí vem o terceiro ponto, meus amados irmãos. Provavelmente, isso aqui está muito certo, eles trouxeram uma brasa de fora do altar do Senhor. Por isso que quando o texto diz aqui que eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, quer dizer que o altar do Senhor tinha um fogo, que aquele fogo ele queimava e deveria ficar queimando constantemente. E a ideia ali que Deus deixou subentendida é que eles não poderiam pegar um fogo de fora e trazer uma brasa de fora e trazer para o altar do Senhor. E o que Nadab e Abiú fizeram? Trouxeram um fogo estranho, trouxeram uma brasa de fora, e por isso que eles foram fulminados. Por isso que o texto diz: trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Sabe qual que é o ponto que me chama aqui muita atenção? Por que eles fizeram isso? Será que eles achavam que eles poderiam trazer um fogo melhor que aquele fogo que Deus já estava produzindo no altar? Mas o ponto que às vezes falta a nossa vista, a nossa interpretação, é que você não vai encontrar nenhuma ordenação, nenhuma prescrição bíblica dizendo: vocês não podem pegar de uma brasa de fora, de uma brasa que não seja desse altar, e trazer para o altar do Senhor. Não tem essa ordenação. Não tem nada dizendo que eles não poderiam fazer isso, mas também não tem nada dizendo que eles poderiam. Eles deveriam ter se submetido às ordens prescritas do Senhor e não trazer coisas inovadoras para dentro da casa de Deus. Se não está escrito alguma coisa, eu não vou preencher aquele ato e colocar coisas dentro da igreja que Deus não prescreveu. E isso, meus amados irmãos, serve também para os nossos dias, serve para a maneira como nós adoramos o Senhor hoje. Muitas pessoas podem dizer bem assim: ah, pastor, mas qual o problema de nós colocarmos isto ou aquilo no culto? Que mal existe nisso? O problema é que Deus não ordenou, esse é o problema. E se Ele não ordenou, nós não podemos fazer. Nós não podemos adorar ao Senhor de acordo com as nossas vãs imaginações. Não importa, meus amados irmãos, que por mais sincero que sejamos, não importa se aquilo que nós vamos colocar no culto é para trazer o bem-estar da igreja ou é para a glória de Deus, mas se não está registrado na Bíblia, eu não coloco. Se não está registrado na Bíblia, eu rejeito, porque eu não sou melhor do que Deus. Se não está registrado, nós não podemos fazer. Mas pode ser que algumas pessoas, eu sei que muitos vão dizer bem assim: pastor, mas para aí, lá no Antigo Testamento, eles tinham um livro, Levítico, que falava sobre adoração. No Novo Testamento a gente não tem nenhum tipo de livro assim. No Novo Testamento, nós estamos vivendo num período de liberdade, no qual nós adoramos o Senhor do jeito que nós queremos. Não, meus irmãos, não é isso. Eu quero chamar a sua atenção que não foi esse o pensamento dos puritanos. E nós, como presbiterianos, nós subscrevemos, não tudo que os puritanos falaram, não, mas nós subscrevemos os nossos símbolos de fé. A igreja presbiteriana tem a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. E esses irmãos interpretaram a adoração ao Senhor no Novo Testamento de uma maneira muito diferente de muitos irmãos de hoje. Por exemplo, vejam o que a confissão de fé que nós lemos hoje, aqui neste culto, ela diz:
no capítulo 21, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Então, no entendimento dos nossos irmãos da Assembleia de Westminster, o culto não pode ser de acordo com as nossas imaginações. Não pode ser desse jeito. Se for assim, Deus não aceita. Não é o culto que foi prescrito pelo nosso Senhor. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que é o principal. Quando a gente olha o Novo Testamento, quantas críticas o Senhor fez daqueles que o adoravam de qualquer jeito. Por exemplo, Mateus 15, 8. 15, versículo 8 e 9 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Jesus, ele bateu logo na ferida. Olha, vocês estão me adorando, mas vocês estão me adorando segundo a tradição de vocês, e não segundo o que está ordenado. Aí a gente vai para a igreja católica, o que eles fazem? Um culto que você vê cheio de coisas, cheio de apetrechos, e muitos falam bem assim, que culto bonito, que culto solene, que coisas maravilhosas. A maioria daquilo não está prescrito na Bíblia, meus amados irmãos. A maioria daquelas coisas não é um culto simples, como foi o culto que os reformadores nos deixaram ali, meus amados irmãos, como um padrão. E, infelizmente, quando você também vai para o contexto protestante, nós vemos também muitas aberrações que acontecem em cultos. Tem culto que você não sabe se é um culto ou se é uma macumbaria gospel. Pessoas rodando, vestimentas estranhas, pessoas se jogando no chão, pessoas que já foram do candomblé, pessoas que já foram da Umbanda, sabe do que eu estou falando. Parece que está descendo uma entidade naquele momento, meu irmão. Não lembra culto. Com isso eu não estou dizendo que culto, ele tem que ser aquela coisa extremamente apática, que não tem paixão, que não tem emoções, não é isso. Culto tem emoções sim, a gente está adorando Deus vivo, nós somos vivos, nós temos a vida que vem dele, mas existe uma ordem. Ou então cultos protestantes que você não sabe se você está num culto ou se você está fazendo transações empresariais, que é só dinheiro, é só Pix, é só isso, é só aquilo, nada mais do que isso. Ou então uma ONG, uma reunião de amigos, vamos nos reunir os amigos para tratar sobre questões sociais no domingo de manhã, no clube da CEF. Não, meu irmão, é muito mais do que isso, é a adoração ao Deus vivo, e é a adoração de acordo com os elementos que estão na Bíblia. Quais são os elementos de culto que deve ter no culto e que não pode faltar? Exposição da palavra, oração, leitura, sacramentos, cânticos de adoração ao Senhor, dízimos e ofertas, são coisas que devem ter dentro do culto ao Senhor. Isso sim é uma adoração que chega até o nosso Deus. Então, em primeiro lugar, na adoração a Deus, não se deve oferecer nada além daquilo que Ele ordenou. Mas em segundo lugar, nós aprendemos aqui desse texto, que na adoração a Deus, devemos fazer todas as coisas para a sua glória. Na adoração a Deus, e pensando na adoração do culto público, tudo deve ser feito para a sua glória. Olhe para o verso 3. Versículo 3 diz assim: e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Irmãos, pensem nessa tragédia que aconteceu aqui. Um pai perde a metade dos seus filhos. 2 filhos mortos, Nadab e Abiú. Você consegue imaginar que o Arão, o sumo sacerdote, é gente com emoções, com sentimentos? E você perder 2 filhos, a Bíblia não registra esses pormenores.
Mas nós podemos imaginar, certamente, uma tristeza, um sofrimento natural de um pai que perdeu 2 filhos, ainda que eles erraram, mas eram filhos. E sem falarmos, meus amados irmãos, de Moisés. O Moisés é tio daqueles 2 ali. Então, de certo que ele estava sofrendo pela a morte dos seus sobrinhos, estava sofrendo porque o seu irmão estava sofrendo, que era Arão. Então a gente tem uma família enlutada. E algumas pessoas pensam assim: ah, pastor, mas essa resposta que Moisés dá a Arão é uma resposta muito fria, muito sem sentimentos, apática. Ele não trouxe uma palavra assim boa de consolo. Porém, se nós olharmos com atenção ao texto, nós veremos que o que ele fez com seu irmão foi correto. O que Moisés fez? Moisés consolou Arão usando a palavra do Senhor. Olhe para o versículo 3. E falou Moisés a Arão. E falou Moisés a Arão. Falou o quê? O que Moisés falou? Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Sabe o que Moisés fez? Moisés consolou usando a palavra. Isto é o que o Senhor disse. Meu irmão, Deus nos disse isso: eu vou mostrar a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Ou seja, interpretando esse texto aqui, Deus é demonstrado a santidade dele quando o povo se achega até ele da maneira correta, por aquilo que foi prescrito. Deus é glorificado, Deus é santificado desta forma, mas também Deus é santificado e glorificado ao punir aqueles que se achegaram a ele de forma equivocada. Eu serei glorificado diante de todo o povo, e ele foi punindo Nadab e Abiú. Agora, vocês podem pensar bem assim: isso é uma palavra de consolo para um irmão que está enlutado? Sim. Ele estava mostrando, ele estava trazendo a palavra. Ele não trouxe, meus irmãos, o que muitas pessoas fazem hoje, que é uma palavra meramente sentimental, uma palavra terapêutica, uma palavra filosófica. Não, ele trouxe a palavra de Deus. Como Matthew Henry, ele diz assim: Moisés sabia que as únicas palavras que poderiam tranquilizar o seu irmão seriam obtidas exclusivamente na palavra de Deus. Sabe o que nós temos aqui, meus amados irmãos, e eu chamo a atenção de vocês? Nós temos aqui o aconselhamento bíblico. O que é o aconselhamento bíblico? É você pegar as doutrinas, é você pegar a teologia e você conectar a teologia na vida dos irmãos, nas demandas que eles estão passando. Numa pessoa que está em depressão, numa pessoa que está em ansiedade, numa pessoa que está enlutada, numa pessoa que está perdida e não sabe o que fazer, em uma pessoa que está com problema no casamento. Como pegar essas doutrinas e conectá-las à vida da pessoa? Moisés fez isso. É isso que nós chamamos de aconselhamento. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem a sua importância de púlpito, palavra pública, pessoal nas nossas devocionais, mas também nos nossos relacionamentos interpessoais. Quando você conversa com uma pessoa no caminho, uma luta que ele está passando. Sexta-feira agora nós tivemos uma reunião pastoral e o reverendo Marco, ele mostrou um dos capítulos dele sobre a tese que ele fez do doutorado dele. E o que nos chamou muita atenção é que ele relembrou na sabatina dele, isso muitos e muitos anos atrás, quando naquelas perguntas que são feitas, perguntas doutrinárias, com vistas a pessoa ser ordenada pastor. E ele fala que as perguntas que fizeram sobre o sermão foram muito rasas. Era quase assim, não deram muita importância ao sermão. Mas as perguntas teológicas, sistemáticas e doutrinárias foram muito fortes. Mas ele saiu dali sem ter recebido uma única pergunta sobre: pastor,
você que vai ser ordenado agora, como que você lidaria, por exemplo, com uma pessoa que estivesse passando por uma ansiedade aguda, uma depressão muito profunda, ou uma pessoa chegasse até você pedindo ajuda porque o filho está perdido nas drogas, porque o casamento está prestes a se acabar, como que você lidaria? Qual seria a sua metodologia? O que você abordaria? Essas perguntas não são feitas. E qual foi a constatação do reverendo? É que, infelizmente, em muitos seminários, em muitos presbitérios, as pessoas não estão conseguindo fazer essa conexão dessas verdades profundas e teológicas com as demandas do dia a dia da vida das pessoas. Ou seja, eu não estou dizendo que essas verdades doutrinárias não são importantes, é claro que são. Mas o que eu estou dizendo é que elas têm que se conectar no dia a dia da vida das pessoas. Ela tem que conectar naquele irmão que está passando uma luta muito grande, e você vai pegar aquela teologia e você vai condescender, você vai aplicar no coração da vida daquela pessoa. E tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. Tem muitos seminaristas que têm dificuldade de fazer isso. Tem muitos pastores que têm dificuldade de fazer isso. Eles ficam apenas aqui, mas não conseguem conectar de forma prática no coração. Agora, vejam, meus amados irmãos, que diante desta resposta de Moisés para Arão, Arão ele responde, olhe para o final do versículo, que ele diz assim: porém Arão se calou. Final do versículo de número 3, porém Arão se calou. Você não vê rebeldia. Mostra que Arão entendeu, apesar de estar sofrendo, Arão entendeu, meus amados irmãos, que a glória de Deus era mais importante do que os seus filhos. Moisés entendeu que a glória de Deus era mais importante do que o seu irmão e de que os seus sobrinhos. Eles entenderam isso. Eu estava conversando hoje com a Elciane, a gente meditando no texto, que na verdade ele não teve nem aquele tempo de vivenciar o luto da morte dos seus filhos. Não teve nem isso. Mas ele colocou a glória do Senhor em primeiro lugar, não que isso não seja importante. E essa, meus amados irmãos, prestem atenção, essa também deve ser a nossa motivação no culto. A motivação de nós adorarmos o Senhor deve ser a glória do Senhor. E como que nós podemos colocar isso na prática? Preste muita atenção. Como que nós podemos glorificar o Senhor na prática, cultuando a Deus? De várias maneiras. Primeiro, o horário que nós chegamos no culto. Isso tem a ver com a glória do nosso Deus. O culto começa às 9h30, você chega às 9:45. O culto começa às 9h30, você chega quase no final do culto. Se não for por uma questão muito importante que tenha acontecido, meu amado irmão, você não está glorificando o Senhor agindo dessa maneira. Como que nós glorificamos o Senhor no culto? Através da motivação do nosso coração. Eu lhe pergunto, qual é a motivação de você ter acordado hoje e ter falado bem assim, eu vou para a igreja? Qual é a motivação? Obrigação? Ai, tem que ir para aquela igreja, tem que ir para aquele culto. Ou alegria? Ou alegria, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, você glorifica a Deus quando você acorda e você diz assim, esse é o melhor dia que tem, porque é o dia do Senhor, é o dia que eu vou cultuar o meu Deus, que eu vou glorificar o meu Deus com a minha família. Então, você glorifica quando há motivação. Como glorificar o Senhor? Através das músicas. Músicas teocêntricas, músicas cristocêntricas, músicas que também sejam pedagógicas, aonde nós vamos cantar músicas que elas têm um aspecto vertical e horizontal, vai trazer edificação, vai trazer ensino. Como podemos glorificar a Deus no culto? Através do zelo pela pregação da palavra, tanto da parte do pregador, que não tem que pregar sobre si, mas tem que pregar a palavra com zelo, com fidelidade, e da parte de quem está ouvindo com atenção.
Porque se eu estiver pregando a palavra com fidelidade no entendimento protestante reformado, é a voz de Deus falando com vocês. Se a palavra é pregada, é Deus falando, se ele é pregada corretamente. Se eu não estou aqui distorcendo nada que está escrito aqui, vocês estão ouvindo Deus falar com vocês. Então, vocês glorificam o Senhor quando vocês estão atentos, prestando atenção, meditando, fazendo anotações, fazendo conexões na sua mente, pegando a Bíblia e, olha só, o pastor não citou isso aqui, mas eu sei que também que tem aquele outro texto que faz uma conexão com isso. Sabe quando nós glorificamos o Senhor no culto? Quando a nossa preocupação primeira não é com os visitantes, mas a nossa preocupação primeira é com Deus. E eu explico isso. Os visitantes têm vez, sim, no momento da nossa adoração, eles são bem-vindos. Mas a gente não deve preparar a liturgia do culto, o culto todo, por causa deles. Porque se nós cairmos nesse erro, meus irmãos, o culto, ele vai virar um culto assim para massagear o ego deles. A palavra tem que ser uma palavra mais assim, porque senão eles não vão gostar. Eu tenho que preparar as músicas pensando nos visitantes. Não, não é isso. Eu preparo a liturgia pensando na glória de Deus e na soberania de Deus. E aí, depois do culto, a gente tem o momento do lanche. Depois do culto, a gente tem um momento para conversar com eles, para recebê-los muito bem. A gente tem uma recepção para eles. Mas durante o culto, culto não é local para homenagem de pessoas. Culto não é local para homenagear o pastor, a mãe, o pai, o tio, a avó. Culto é para homenagear a Deus. E depois, sim, se tiver que cantar parabéns, a gente vai cantar. Se tiver que bater palmas, a gente vai bater palmas. Se tiver que fazer aqui uma apresentação maravilhosa, nós vamos fazer. Mas depois do culto, no meio do culto, isso não traz glória ao nosso Senhor. Mas em terceiro e em último lugar, nós aprendemos nesse texto que na adoração a Deus, nós devemos adorá-lo independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias. Isso quando eu estava preparando, me veio à mente aquela música Perto Quero Estar, né, que a gente canta uma música linda, né, apesar das circunstâncias, né, a gente canta, né? Ou então a gente pode cantar também o hino de número 150 ou 155, Castelo Forte, né, quando ele diz ali, se temos de perder famílias bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Então, são músicas que são verdadeiras, mas a questão é, na prática nós fazemos isso? Nós adoramos a Deus quando tudo vai mal? Nós nos achegamos ao salão de culto para adorar o Senhor, quando a nossa vida está assim, está um furacão que passou no nosso lar? Olhe para o versículo 4, meus irmãos. Então, Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés, que também é a palavra do Senhor. Então, 2 mortos estão ali no santuário, Nadab e Abiú. E aqueles corpos tinham que ser retirados, porque senão eles iriam profanar o templo, contaminar o templo, e contaminar ali o tabernáculo, quem se achegasse a eles. E não cabia a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, fazer aquilo, porque dentro do ofício sagrado e das atribuições deles, eles não poderiam fazer aquilo. Por isso que foi chamado Misael e Eusafã.
Eles pegam os corpos daqueles dois e eles tiram os corpos dos dois para fora do arraial de Israel. Meus irmãos, a gente não consegue às vezes perceber tão bem assim essa dramatização aqui. Imagine a cena, é como se o arraial fosse tudo isso aqui, mas ali, por onde as pessoas estariam carregando aqueles corpos pelas suas túnicas, todos estariam vendo. As pessoas estariam passando e vendo aquilo ali, olha só, morreram porque profanaram o tabernáculo, morreram porque adoraram o Senhor de uma forma que Deus não tinha ordenado. Era uma forma pedagógica, eles levando aqueles homens e todos eles vendo aquele tipo de situação. Mas apesar disso, apesar daquilo que Deus mandou para Arão e para os seus filhos, que eles não tiveram nem a oportunidade de curtir, se é a palavra correta, ou vivenciar um momento de luto, eles não tiveram isso. Não rasguem suas vestes, não façam isso, não façam aquilo. Seria mais ou menos assim: a vida vai continuar na normalidade de sermos crentes, de adorar, de me buscar, de me exaltar, apesar da morte dos dois. Vocês devem adorar. E o texto diz o quê? Lá no finalzinho do versículo de número 7. E fizeram conforme a palavra de Moisés. O fizeram aqui tanto diz respeito a terem levado os mortos, mas também a adoração pública continuou apesar das circunstâncias. De maneira, meus irmãos, que trazendo para o nosso contexto, nós devemos adorar a Deus independente do que esteja acontecendo conosco. Independente se a tua casa, uma situação ruim está acontecendo, adore o Senhor. Veio uma crise financeira, adore o Senhor. Ah, o meu filho, a minha filha, o meu esposo, o meu marido não se converteu. Venha para a casa do Senhor, adorar o Senhor, apesar das circunstâncias. Estão entendendo, meus amados irmãos, por quê? Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre. O fim principal do homem não é glorifique e exalte o Senhor só quando as coisas não estiverem tão ruins. Só que, infelizmente, meus amados irmãos, o que acontece às vezes não é assim. A situação apertou, não vou para a igreja. Aconteceu um problema, não vou para a igreja. Ah, o irmão fez uma coisa que eu não gostei, não vou para a igreja. Eu estou com um problema X, estou com um problema emocional, estou com um problema de saúde, estou com um problema assim, não vou para a igreja. Isso está errado. Isso está errado. Você não tem nenhuma ordenação bíblica de você ficar em casa por causa dos problemas, mas você deve adorar o Senhor independentemente dos problemas. Porque Deus é maior do que os teus problemas. E a ordem de Deus é maior do que a ordem que a tua alma está dando para você, que a sua mente está lhe ditando a ficar em casa, a não adorar. Então, adore se tudo vai bem, adore se tudo vai mal. Adore se está preso, adore se está solto. Faça isso, meus amados irmãos. E para terminar, os 3 pontos que vimos. Na adoração a Deus, não se deve oferecer nada além daquilo que Deus ordenou. Na adoração a Deus, devemos fazer todas as coisas para a sua glória. Na adoração a Deus, devemos adorá-lo independentemente das circunstâncias. Mas eu não poderia terminar sem apresentar o principal, a cereja do bolo, o centro da adoração que é Cristo. Podemos ter uma igreja que preze pelos elementos de culto, uma igreja que tenha toda uma formalidade, podemos fazer tudo isso, mas se não tem Cristo, se não tem mediador, isso também não vale nada. É só formalismo, é só ritualismo e nada mais do que isso. Ou seja, nós devemos entender o seguinte, que tudo isso que nós devemos fazer, estas coisas só vão chegar até Deus por causa do nosso sumo sacerdote, que se chama Jesus Cristo. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. As nossas adorações através de cânticos, através de leituras, através de orações, elas só vão passar desse teto.
E só vão ir e voltar por causa do mediador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a gente vive uma situação, meus irmãos, que ela é muito tênue e muito importante. Eu sei que todas estas coisas, todo esse formalismo e todos esses atos de culto, se não tiver Cristo, não chega. Ok, mas a gente tem Cristo. Então, se temos Cristo, a gente não vai bobear nesse tipo de situação. Não é porque nós temos Cristo, temos um acesso, o véu foi rasgado, que a gente vai prestar um culto ao Senhor de qualquer jeito. Não, meu irmão, não é assim. Agora que eu vou fazer mesmo o correto, o certinho, com obediência, com alegria, eu vou cantar para a glória dEle, eu vou chegar no culto no horário certo, para a glória dEle, porque Ele me salvou. Eu vou prestar atenção na palavra de Deus e vou entender que aquele é o momento do ápice do culto, que Deus vai falar comigo. Eu vou fazer de tudo para estar todo domingo na casa do Senhor. Por quê? Porque Ele me salvou. Porque eu vou para o céu por causa dEle. E porque Ele me ensinou a maneira correta de adorar a Ele em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, a história de Nadab e Abiú tem a ver conosco. Não é pelo fato de não cairmos fulminados no chão, se adorarmos de qualquer jeito, que nós vamos adorar o Senhor de acordo com as nossas vãs imaginações. Deus não ordenou esse culto aqui, que foi prestado por Nadab e Abiú. Então, prestemos muita atenção na maneira como nós adoramos o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus, nós bendizemos o Teu santo nome por esta mensagem, Pai, que fala da importância de nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, de acordo com o Teu Espírito, de acordo com a verdade das Sagradas Escrituras. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a termos esse zelo, esse respeito ao Senhor no culto, Pai amado. Essa é a oração que eu lhe faço. Ajude que esta igreja, que está começando esta plantação, que ela cresça como uma igreja saudável, acima de tudo, tendo o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que faz a ponte entre nós com o Senhor. A Ele a glória eternamente, meu Deus amado. Amém.